Olá e sejam muito bem-vindos! O que a gente vai ver hoje é um mergulho profundo num estudo bíblico fascinante que vem lá da live Segundo o Espírito da Verdade do Evangelho, um material incrível apresentado pela pastora Sandra Ribeiro e pelo irmão Vinícius, da Deus e Nós Igreja Online. Vamos começar com uma história que muita gente conhece, né? Uma parábola contada por Jesus. Só que, e se ela for mais do que uma simples metáfora? E se, na verdade, ela estiver descrevendo um evento que aconteceu lá no comecinho de tudo? Pois é, vamos investigar isso juntos. Deus e Nós apresenta Proclamação às Nações. Então, a gente sabe que Jesus usava muitas parábolas, que no grego é parabolê, né? Ele pegava histórias do nosso dia a dia para explicar verdades do céu. E é exatamente isso que a gente vai fazer agora. Vamos começar a decifrar as peças-chave dessa história específica. Olha só, vamos começar pela boa semente. No grego, a palavra usada é kalos. E o que isso quer dizer? Quer dizer algo que é excelente por natureza, sabe? Genuíno, útil, bom na sua essência. E a palavra semente em si, no grego, é esperma. Isso é super importante, porque não se trata só de um grão que a gente planta. A palavra carrega a ideia de descendência, de uma linhagem, é algo que tem o poder de gerar a próxima geração, entende? Agora, vamos para o outro lado da moeda, a semente do inimigo, chamada de zizanion. E atenção, porque não é uma erva daninha qualquer. É tipo uma imitação, sabe? Ela se parece muito com o trigo, mas tem um detalhe que a denuncia. Os seus grãos são pretos, escuros. Então, resumindo a história até aqui, o que a gente tem são duas linhagens completamente diferentes, certo? De um lado, uma semente pura que gera vida plantada por Deus. Do outro, uma imitação, uma semente ruim plantada em segredo por um inimigo. E é exatamente aqui que a gente começa a ver o grande conflito que atravessa toda a história. Essa análise que a gente está trazendo, ela vai conectando essas palavras pela Bíblia toda e uma história muito mais profunda começa a aparecer. E olha, se essa forma de ver as coisas está abrindo uma nova perspectiva para quem está ouvindo, essa é uma ótima hora para se inscrever, deixar um like e comentar o que está achando. Assim, a gente continua essa jornada de estudos juntos. Ok, agora a nossa investigação dá um salto para trás. A gente vai sair da parábola lá no Novo Testamento e voltar, mas voltar mesmo, lá para o comecinho de tudo, no livro de Gênesis. E a grande chave para entender essa conexão é aquela palavra que a gente viu, kalos. Lembra dela? Pois bem, é exatamente a mesma palavra que a gente encontra na versão grega do Antigo Testamento para descrever as árvores que Deus criou lá no Jardim do Éden. Árvores que eram puras, úteis e essencialmente boas. Percebe o que isso significa? A parábola deixa de ser só uma historinha e passa a ser uma explicação do que de fato aconteceu lá no jardim. Aquele ato do inimigo de semear o zizanião, o joio, foi o que deu origem à árvore proibida, uma mistura que não era natural, uma mistura de bem e de mal. E isso, gente, explica perfeitamente por que, muito tempo depois, Deus deu leis proibindo o povo de misturar sementes diferentes na mesma plantação. Faz todo sentido, né? Ele estava, na verdade, ensinando a não repetir o mesmo erro, o mesmo ato de corrupção que o inimigo fez lá no início de tudo. Tá bom. Então, se duas sementes diferentes foram plantadas lá no comecinho da humanidade, quais foram os primeiros frutos que nasceram disso? Bem, o estudo aponta direto para os dois primeiros irmãos, Caim e Abel. E a consequência dessa mistura de sementes ficou clara logo de cara, no primeiro grande teste da humanidade, com os filhos de Adão e Eva. Abel, ele representava a linhagem da boa semente, do trigo. Ele foi considerado justo pela fé. Já Caim, bem, Caim manifestou a natureza da semente do inimigo, a natureza do joio. Mas aí a parábola dá uma ordem que parece meio estranha, né? O dono do campo diz, calma, não arranquem o joio ainda. Ué, mas por que não? A instrução foi bem clara. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. O motivo era para não correr o risco de arrancar o trigo bom junto com o joio. E o que isso nos diz? Aponta para um período bem longo, onde essas duas linhagens, a boa e a ruim, iriam existir lado a lado no mundo. E essa colheita, essa separação não vai acontecer de qualquer jeito em qualquer hora. Vai acontecer no tempo que a Bíblia chama de Kairos. Não é o tempo do nosso relógio, Cronos. Kairos é um momento oportuno, um tempo específico determinado por Deus, quando tudo está pronto e a hora da separação é perfeita. E quando esse momento chegar nesse tempo determinado, aí sim acontece a separação final. E os destinos, claro, são completamente diferentes. Presta atenção na ordem. Primeiro,
O joio é reunido, amarrado em feixes e queimado, destruído. Depois, só depois disso, é que o trigo puro, que são os filhos do reino, é recolhido com todo cuidado e guardado em segurança no celeiro do Pai. Então, essa interpretação que vem lá da live Segundo o Espírito da Verdade do Evangelho mostra que essa parábola é muito mais que uma lição moral. É como se fosse a chave para entender a história oculta da humanidade. E isso nos deixa com uma pergunta final para refletir. Fica aí a reflexão. Muito obrigado por acompanhar essa análise com a gente.